Olá, queridos. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Bom dia com alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite do pastor Wagner para poder estar aqui falando com vocês. E eu disse para ele que o título do meu sermão era Não é fardo, é irmão. Tem, acho que alguns anos, algum irmão veio aqui pregar aqui em Americanópolis e ele contou uma história. Na Segunda Guerra Mundial, em 1945, a bomba que os Estados Unidos lançou em Hiroshima e Nagasaki levou muitas pessoas acabaram morrendo. E um fotógrafo americano foi até essas cidades para fotografar aquilo que estava acontecendo. A Segunda Guerra Mundial foi a primeira guerra a ser televisionada, então tudo era gravado, tudo era tirado foto. A mídia, ela aproveitou muito ali da situação da guerra. E aquele fotógrafo foi para Hiroshima e Nagasaki para tirar foto das pessoas, da guerra e das coisas que estavam acontecendo. E nisso, havia um garoto que havia caminhado muitos quilômetros por vários dias com o corpo do seu irmãozinho nas costas. No meio da guerra, o irmãozinho dele, caçula, morreu. E havia um lugar onde eles cremavam os corpos. E aquele garoto colocou o seu irmão nas costas e andou por vários e vários dias. O corpo do irmão dele já estava fedendo, já estava criando bichinhos. E aquele garoto andava com aquele menino nas costas. E o fotógrafo tirou uma foto, pois pode pensar na internet. Foto do garoto com o irmão nas costas, Hiroshima e Nagasaki. E aí, quando o fotógrafo vê aquela cena do garoto com o irmão nas costas, com alguém nas costas, ele pede para alguém traduzir e pergunta para o menino. Ele fala assim: que é isso nas suas costas? Por que você tá com esse fardo nas suas costas? Tira isso das suas costas. E aí o garoto olha para ele e responde: não é fardo, é irmão. Sabe, queridos, às vezes no nosso dia a dia, quando nós lidamos com as pessoas dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa casa, nós enfrentamos muito desafio porque pessoas são difíceis. E se você conhece alguém difícil, se você conhece alguém que deixa os seus cabelos em pé, saiba que você é esse alguém para alguém. Que você deixa o cabelo de alguém em pé, que você estressa alguém, que você testa a paciência de alguém. Saiba disso. Você também é o teste do cristianismo de alguém. Ou já foi, ou se não foi, será, tenha certeza disso. Porque lidar com pessoas é isso. E o evangelho, ele nos coloca em situações, e ele todo é em situações onde a gente lida com pessoas o tempo todo. Você não vai para o céu sozinho. Se você está indo para o céu e não vê alguém do seu lado, se você está indo para o céu e não se preocupa em levar alguém junto com você, talvez você não esteja indo para lá. Não significa que a salvação ela é coletiva, a salvação ela é individual. Entretanto, todavia, para que você chegue lá, faz parte do processo a comunhão entre os irmãos, faz parte do processo estar em conjunto, trabalhar em conjunto, lidar com o outro, lidar com as dificuldades do outro, carregar o outro. Não é fardo, é irmão. E sabe, aí virou meio que uma piada interna com o pessoal daqui da nossa igreja. Aí às vezes alguém faz alguma coisa, estressa você, aí você tá ali, aí alguém olha pra você e fala assim: não é fardo, é irmão. Não é fardo, é irmão. E aí nós estamos nas situações do dia a dia. Às vezes existem situações que a gente olha e fala: rapaz, fulano testa, mas não é fardo, é irmão, é irmão. Mateus capítulo 18. Vou dar o contexto para vocês do capítulo. Alguns capítulos, no capítulo 17, Jesus, ele tá com seus discípulos, ele sobe no monte para orar. E aí ele pega Pedro, Tiago e João e fala assim: olha, é o seguinte, vocês oram aqui no cume da montanha, eu vou subir e vou orar com Pedro, Tiago e João. E sobe os quatro.
Sabe, queridos, aonde Jesus ia, ele levava os seus discípulos, mas havia esses quatro que eram os seus discípulos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Então, Jesus vai curar a filha de Jairo, ele leva Pedro, Tiago e João. Ele vai orar, ele leva Pedro, Tiago e João. E sabe, existia ali entre os discípulos aquela preocupação entre: será que Jesus tem um favoritismo com Pedro, Tiago e João? Será que ele gosta mais deles? O que acontece é que Jesus leva sempre Pedro, Tiago e João para os lugares, para as coisas. Queridos, eu quero te dizer nesta manhã que Deus não tem filhos favoritos. Deus não tem filhos favoritos. Ele tem amigos íntimos. Deus não tem filhos favoritos, ele tem amigos íntimos. E sabe, acontece que enquanto Jesus estava orando, ali no cume da montanha aparece um homem com seu filho, pede para seu filho que era endemoniado, para que os discípulos tirassem o demônio do menino. Os discípulos não tiram o demônio do menino, não conseguem, e aí Jesus desce, sabendo de Jesus desce, e aí ele vai falar com o menino, ele expulsa o demônio do menino, fala para os discípulos: olha, esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Vocês precisam orar e jejuar, vocês precisam estar prontos. Jesus o tempo inteiro preocupado com os discípulos. Você vê nesses últimos momentos da vida de Cristo, ele era quem estava indo para a cruz, mas a preocupação dele é o tempo todo com os discípulos. Como os discípulos ficariam, como que os discípulos estavam, se os discípulos estavam preparados. Dali, eles estão indo em direção a Jerusalém. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, é o seguinte, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser morto, o filho do homem vai ser entregue nas mãos daqueles. E aí e Jesus tenta dizer para os discípulos o que estava prestes a acontecer. Mas os discípulos, eles fazem uma conta básica. Eles fazem o seguinte, eles pensam no seguinte: Jesus leva Pedro, Tiago e João para cima e para baixo. Ele tem essa proximidade com Pedro, Tiago e João. Nós estamos indo para Jerusalém. Jesus tem operado grandes milagres. Quando a gente chegar em Jerusalém, Jesus vai ser coroado rei. E quem ele vai pôr à sua direita, à sua esquerda? Pedro, Tiago e João. Jesus percebe o burburinho no meio dos discípulos e pergunta: o que está acontecendo com vocês? E ninguém responde nada, fica aquele silêncio constrangedor. Sabe aquela criança que aprontou e aí o pai pega ela no pulo do gato? Eu lembro que teve uma vez, minha mãe trabalhava de noite, meu pai estava dormindo. E quando eu era menor, mais criança do que como criança faz geralmente, risca a parede todinha, sabe? Toda a parede tive risca. E aí eu risquei a parede todinha no meu quarto, tinha a parede todinha que era riscada. E meu pai, ele não brigou comigo por ter pintado a parede. Ele falou assim: vou deixar ela, uma hora ela vai querer que a parede não esteja assim, e a parede vai ficar assim. Aí eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu queria meu quarto arrumadinho e tudo, e a parede lá ali cheia de coisa. O meu pai trabalha com pintura, então ele é pintor artístico. E aí, minha mãe estava trabalhando, meu pai cochilou no sofá, eu falei: agora. Achei um balde de tinta nos fundos lá, peguei um balde de tinta. Já tinha visto meu pai fazer aquilo várias vezes, peguei sacola, cortei, cobri as coisas tudo bonitinho, passei fita, isolei todo lugar, peguei a tinta, joguei lá no negócio, aí eu fui, pá, peguei o rolo de tinta, passei, pintei a parede. E aí eu me lembro da cena do meu pai passando, havia acordado, aí ele imaginou que eu devia estar dormindo pelo horário. Eu lembro dele levantando, indo em direção à cozinha, passando assim na porta do meu quarto, ele indo, voltando. E eu lembro do olhar dele, desacreditado, que naquela hora o quarto inteiro isolado com sacola, eu toda suja de tinta, e a tinta que ele usava para trabalhar no dia seguinte, espalhada no chão e na parede. Esse foi aquele silêncio constrangedor de Silvio falar assim: ei, não foi o que eu vou responder. Aí todo mundo ficou quieto, eles não perguntou. Aí entra o capítulo 18, que é quando Pedro chega, junto novamente com os discípulos, e aí eles vão perguntar para Jesus. Aí o capítulo 18, versículo 1. Naquela hora, aproximavam-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem, porventura, é o maior no reino dos céus? Eles estavam naquela discussão o caminho inteiro.
Jesus perguntou o que eles estavam falando, ninguém quis dizer nada. Todo mundo ficou quieto. E aí, nisso que todo mundo fica quieto, depois, quando Pedro chega, é que os discípulos chegam em Jesus e perguntam. Assim, então vamos matar a curiosidade, vamos descobrir esse negócio. Chegam e perguntam, Senhor, quem dentre nós é o maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus, logo quando eu li a primeira vez, não me pareceu ornar muito com o assunto. Me pareceu desconexo. Mas vocês vão entender. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converter e não vos tornar como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. A quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. A disputa na cabeça dos discípulos era uma disputa pelo ego. Cada um deles estava preocupado com uma coisa, com o próprio umbigo. A preocupação deles era que cargo eles ocupariam quando Jesus assumisse o trono. Era o grande dilema deles. O olhar deles estava tão voltado para eles mesmos que enquanto Jesus anunciava que estava indo para morrer, eles se preocupavam com a coroação de Cristo. O olhar deles, os ouvidos deles não estavam atentos para perceber que o que Cristo estava dizendo era que ele estava indo para o matadouro, ele estava indo para o abate, e os discípulos estavam com a preocupação em quem ia assumir, quem ia ser o maior, quem ia ser o menor, qual deles estaria na frente, quem deles estavam atrás. E Jesus tenta o tempo todo tirar os olhos dele para isso, disso, que eles voltassem os olhos dele para aquilo que era realmente importante naquele momento. Então Jesus olha para o discípulo e fala assim: olha, quem não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Nós estávamos num acampamento, já tem algumas semanas, umas 3 semanas, estávamos no acampamento, e aí nós fizemos uma dinâmica, uma caça ao tesouro, lá com as crianças do clube, dividimos as crianças em equipes, cada membro da diretoria com uma equipe, e aí as crianças se espalharam, só que aí deu uma confusão lá nos negócios, e aí a equipe de um pegou a pista do outro, e aí embaralhou os negócios, e aquele negócio todo. E no final, foi uma confusão. A dinâmica teve uns contratempos, na verdade. Aí chegou no final, juntou todo mundo lá na sala, e aí, para conversar sobre o que as crianças tinham achado da dinâmica, e uma garotinha de 10 anos pediu a vez de falar. E aí ela falou assim: Olha, eu gostei muito da dinâmica, porque ela me mostrou que, mesmo quando as coisas parecem que dão errado, Deus está sempre no controle. E no final, todo mundo se divertiu. Jesus está tentando tirar os olhos de discípulos para eles mesmos. E naquela situação, aquela garota falou isso, o pessoal estava contando dela falando, a forma com que ela disse, uma menininha desse tamanho, a coisa mais fofa do mundo, a Bárbara, uma graça, menina. E aí, no meio de toda aquela situação, alguns ficaram chateados, outros ficaram estressados. O olhar dela estava para onde estava o cuidado de Deus. Às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente está tão preocupado com as coisas, olhando para as coisas ao nosso redor, e tudo que a gente precisa ser como uma criança. Quando eu era menor, tinha um grupo de amigos da igreja, nós éramos em 5, eu, minha irmã e mais outros 3 irmãos. E a gente gostava de andar junto, era junto nos aventureiros, era junto para cantar na igreja, era junto, tudo era nós 5, nós fazíamos juntos. E aí, eu lembro que toda vez que a gente queria dormir um na casa do outro, e aí minha mãe falava, não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. A gente achava a solução, e minha mãe olhava e falava assim, nossa, mas vocês, crianças, têm solução para tudo. Cristo nos convida para tirar os olhos de nós mesmos e olharmos para Ele. Às vezes, quando nós estamos atolados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas situações, nós deixamos de prestar atenção naquilo que Cristo está nos dizendo. Os discípulos estavam tão cegos pelo próprio ego que não se deram conta que Cristo estava caminhando para o matadouro, passando por a situação de angústia da qual eu e você jamais podemos imaginar, porque os olhos dele estavam no próprio ego.
O evangelho, querido, ele te chama para abandonar o seu ego, e o que é extremamente contra-intuitivo, porque nós temos um instinto de autopreservação que é nosso, que todo ser humano tem, um instinto que diz que você precisa cuidar primeiro de você, que você precisa ser a sua prioridade, mas o evangelho, ele te chama para que o seu olhar, ele se volte para o outro, não porque você vai ficar a Deus dará, é o contrário, né? Exatamente, porque você vai ficar quem Deus dará. Eu posso me preocupar com o outro porque Deus se preocupa comigo e eu cuido da necessidade do outro porque Deus cuida das minhas necessidades. O Evangelho, Cristo, te chama para tirar os olhos de você mesmo, porque enquanto você estiver com os olhos em você, quando você estiver com os olhos no teu ego, você não vai conseguir prestar atenção naquilo que Cristo está te falando, naquilo que Cristo tem para você. Cristo chama você para tirar os olhos de si, para colocar o seu olhar no outro, não simplesmente para você deixar a sua vida de abrir mão de tudo e todos, e aí se deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, queridos. É confiando que o Deus que cuidou de você até agora vai continuar cuidando, e que mesmo quando não parece, ele sabe exatamente o que está fazendo. Abandonar o ego é um trabalho que exige fé e confiança num Deus que é absoluto. E se existe alguém no universo para que você abra mão de tudo e confie, esse alguém é Jesus Cristo. Porque se existe alguém no universo que nunca descumpriu promessa, esse alguém é Jesus Cristo. Jesus nunca descumpriu promessa. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Exatamente o que está fazendo. Deus não perdeu o controle da situação. Eu sei que às vezes você liga o jornal, você olha as coisas ao seu redor, as coisas no teu bairro, você fica horrorizado. Eu sei disso, eu também passo por isso. Mas Deus não perdeu o controle da humanidade. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo poderoso, ele continua sendo o mesmo Deus que abre mar, que para sol, que faz tudo. Ele ainda é poderoso, ele ainda pode fazer. Eu e você que precisamos confiar nele. Abandonar um ego é um exercício de confiança em Deus. Depois, no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé lhe faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida manco do que aleijado, tendo duas mãos, dois pés, e seres lançado ao fogo eterno. Essa mensagem, ela é tão importante que Cristo olha para isso e fala assim, olha, isso aqui é mais relevante do que essa sua mão aí que você usa para fazer tudo. É mais importante. Esse evangelho, essa vida, ela é mais relevante do que você ter os seus dois olhos funcionando. É mais importante, é mais relevante que você abra mão de tudo aqui. Sabe quanto custa ser cristão, queridos? Seguir esse evangelho, viver uma vida ao lado de Cristo não custa caro, custa tudo. Tudo. Custa os seus sonhos. Custa, às vezes, os relacionamentos que você quer ter. Custa a faculdade dos seus sonhos. Custa a vida dos seus sonhos. Custa tudo. Evangelho não custa caro, custa tudo, porque Deus não te chamou para você entregar 99% da sua vida para Ele. Ele quer 100% de você. Ser cristão não custa caro, custa tudo. E a gente vê slogans em muitas igrejas e muitas pessoas pregando e falando sobre o evangelho que só te traz alegria, que só te traz bênção. É um evangelho clean. Não é isso que Cristo veio pregar. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Evangelho não custa caro, custa tudo, exige tudo de você. E eu não estou dizendo aqui que você não pode sonhar, que você não pode ter coisas, que você não pode trabalhar, que você não pode fazer sua faculdade. Eu tenho um sonho. Tenho um sonho de comprar um S10. O chaveiro eu já comprei. Só falta o carro, a carteira de motorista e a garagem. Mas o chaveiro para pôr na chave eu já comprei.
Cristo não está dizendo que você não pode ter coisas que você quer aqui nessa terra, não é isso. Ele só está dizendo que isso não pode ser o mais importante. Você não pode, queridos, gastar mais tempo, gastar mais energia para correr atrás do carro, da casa, da faculdade, do relacionamento que você quer ter aqui, mais do que você se preocupa com a sua salvação e a salvação das pessoas ao seu redor. A Bíblia está dizendo é o seguinte: é melhor que você entre no céu, manco, sem olho, sem perna, sem cabelo, sem tudo. Tem gente que do cabelo já começou a deixar por aqui mesmo. Mas é melhor se você chegue lá sem tudo isso do que você fique de fora. Porque a festa que te espera no céu, ela é espetacular demais para você ficar fora. A festa que te espera na eternidade, ela é boa demais para você brincar com a sua salvação. Mas sabe qual que é o legal desse texto, desse texto? É o seguinte. O texto está dizendo o seguinte, que é melhor você andar e ir pro céu manco, é melhor você ir pro céu cego, é melhor você ir pro céu... Mas pergunta, no céu vai ter manco? No céu vai ter cego? Vai ter? Não vai, irmão. Não vai. Sabe, quando a gente passa dificuldades aqui, às vezes a gente olha para frente, para o futuro, olha ao nosso redor, a gente não vê perspectiva de melhora. A gente não vê perspectiva de solução para alguns dos nossos problemas. E eu sei que você tem problema aí que tu passa, tu já desistiu. Às vezes é teu pai, que é uma dificuldade, que é uma tremenda dificuldade pra você. Você até decidiu perdoar ele, mas você desistiu. Você falou assim, ele é assim mesmo, ele não vai mudar. Às vezes é uma situação financeira que você vive, que você desistiu. A eternidade, queridos, ela é espetacular. Aquilo que nos aguarda. E eu tô ansiosa demais. Ansiosa demais. Nossa, tô esperando assim, mas tô numa alegria esperando pra... Nosso Senhor Jesus. Eu tô ansiosa para esse rolê. É uma viagem que eu quero fazer, essa viagem aí que o pessoal fala que dura 7 dias. Essa é a viagem que eu quero fazer nas nuvens, assim, subindo. Viagem que eu quero fazer. Eu não sou muito de viajar, mas é uma viagem que eu tô, assim, ansioso pra caramba. Já arrumou suas malas, irmão? Você já arrumou suas malas? Já tá pronto, preparado pra subir? Você tá preparado para organizar um negócio desse? Que olho nenhum viu, que ouvido nenhum já viu, que jamais penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para você, criatura. Esse céu, essa eternidade, ela é maior e melhor do que os seus melhores sonhos. Olha aqui, olha que barato. Já pensou naquele sonho que você tem? Que você fala, nossa, isso aqui é utopia, eu jamais vou ver isso. Sabe isso aí? A eternidade é melhor que isso, eu te garanto. Eu te garanto, e olha que eu nem fui pra lá. Eu nem fui lá no céu, mas eu te garanto, com tudo que eu tenho, que é melhor do que todos os sonhos que você já teve. Sabe? Aquele sonho que você tem, que você fala assim, nossa, meu sonho é melhor. Eu te prometo que é melhor. É melhor você ir pro céu sem manco, sem cabelo, sem nada, do que você deixar de ir. Eu quero tornar a lembrar que se você está na sua caminhada cristã, você olha para um lado e olha para o outro, não tem ninguém, talvez você esteja indo na direção errada. Porque a vida é em comunhão. Lidar com as pessoas, ela faz parte da trajetória. Ela faz parte do caminho. Quando eu falo de caminho, de trajetória, de direção, não é um caminho fácil, não é um caminho simples, porque lidar com pessoas não é fácil. Lidar com gente não é fácil. Mas Cristo nos chamou para isso. Versículo 10. Vede, não desprezei qualquer um desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos do céu veem incessantemente a face do Pai Celeste. Versículo 11. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Amém. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará aos montes as 99 vindo procurar aquela que se extraviou? E porventura a encontra em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que se extraviaram? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Enquanto os discípulos discutiam para descobrir quem é o maior, eu sou maior, você é o maior, quem que é o maior, eu quero ser o maior, essa discussão, e aí agora parece assim, não, vocês não estão entendendo. Mais alegria
Ah, por aquele perdido que foi encontrado, do que por vocês aí que tá discutindo, vai ver quem é o maior. E talvez, querido, para você pareça loucura abandonar 99 no aprisco para ir atrás de uma única ovelha perdida, até que você seja essa ovelha perdida. Você pensou nisso? Quando você foi a ovelha perdida. Você foi quem Deus abandonou os 99 para ir buscar você, porque você é importante. Sabe, queridos? Se um homem tiver 100 ovelhas, abandona as 99 para procurar uma. E o final do texto vai dizer que é a vontade de Deus que não se perca nenhum desses pequeninos. Enquanto os discípulos discutiam para ver quem era o mais importante ali dentro, Jesus tinha uma preocupação muito clara com aqueles que estavam lá fora. Querido, se o seu coração ele não se entristece pelo perdido, talvez você nunca tenha sido encontrado. Se o seu coração ele não sangra pelo perdido, talvez você nunca tenha sido encontrado. Porque parte de você ser encontrado é você querer que esse evangelho, essa graça que é tão espetacular e que é tão boa, que ela chegue no outro. Sabe quando você descobre uma coisa boa, você tem que contar para seus amigos, e você conta para sua família, para aquelas pessoas que você gosta? Se o seu coração não se entristece em saber que existem pessoas aí fora que não conhecem esse céu, que não conhecem essa graça, se o seu coração não sangra por isso, se você não se entristece com isso, talvez você nunca tenha sido encontrado. O texto ele vai continuar, e aí o título tá aqui: Como se deve tratar o irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguilhe-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Se porventura não ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento das duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar-se a ouvir a igreja, perdão, considere-o como gentil e publicano. Aí a gente às vezes lê esse texto, entende o seguinte: bom, se o irmão pisa no meu pé, eu tento conversar com ele, ele não quis ouvir. Eu chamo alguém para falar junto comigo, ele não quis ouvir. Chamo a igreja, o irmão não quis ouvir. Trate ele como gentil e publicano. Ah, então esse irmão aí, ó, manda ele ver se eu tô na esquina. E eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora o BO dele com Deus. Ele se vê lá com Deus. A minha parte eu fiz. Faz que nem Pilatos, ó. Lavo as minhas mãos. Sabe, o que me chama atenção nesse texto é o porque, se você prestar atenção no texto de cima com o texto de baixo, eles se completam. O texto de cima é Jesus falando da ovelha perdida, da preocupação que ele tem, que Jesus tem, que o Pai tem com a ovelha perdida, que é desejo do Pai que nenhuma ovelha se perca, que todos nós cheguemos ao arrependimento. O texto seguinte, o texto está falando o seguinte: sabe esse irmão que é um calo no seu pé, que é o teu calcanhar de Aquiles, que pisa no teu pé, que te testa o réu primário, queridos. E seu irmão não consegue resolver o problema com esse irmão. Vai pegar esse irmão e trata ele como gentil. Trata ele como perdido. Algumas versões vai trazer esse termo. Trata ele como perdido. E o que nós devemos fazer com os perdidos? Ir atrás deles. Esse texto, ele não tá te dando um passe livre para, tipo assim, tentam conversar duas, três vezes, aí é problema de Deus, ele se resolve. Não é isso que o texto está falando, é justamente o contrário. O texto está falando sobre a preocupação que Deus tem com essas pessoas. E ele está pedindo para que você vá lá e trate ele como pedido. Vai lá e tenha paciência. Vai lá e cuide dele. Porque às vezes, quando a gente está falando de uma visita na igreja, a gente está falando de um pedido, você tem um senso
uma sensibilidade um pouquinho maior. Sabe que às vezes a gente tá em casa, a gente tem menos paciência com os de casa, e é normal, a gente ter menos paciência, a gente só não pode reagir, tá? Ter paciência, ter menos paciência é uma coisa. Agir de forma impaciente é outra coisa. Mas às vezes a gente tem menos paciência com as pessoas que estão dentro de casa e do que com as pessoas que estão lá fora. Então eu falo assim, então faz o seguinte, pega esses de dentro e trata como se fossem os de fora. Pega os de dentro e trata como se fossem os de fora. Não é fardo, queridos. É irmão. É difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. Tem gente que estressa a gente. Tem gente que magoa a gente. Tem gente que entristece a gente. Tem um rapaz da minha faculdade, que ele é ex-adventista. Eu perguntei pra ele, falei, irmão, você saiu da igreja? Porque ele agora ele é de outra denominação. Eu falei, por que que você não é mais adventista? Ele, não, porque a igreja adventista não tem muito fervor. Não tem muito essa questão, sabe? Não, sabe, não é muito fervorosa. Eu falei, ele não conhece o pessoal da sala 57. Eu falei, é, irmão, não, não é muito fervorosa. Eu saí, eu fui pra outra igreja, porque lá o povo é mais fervoroso, o pessoal, o culto é mais fervoroso. É. Mas sabe quando você sente que a pessoa não é só isso, que tem mais uma coisa por trás? E aí, o semestre foi passando, a gente sempre conversava. Nossa, sabia que a igreja adventista acredita no dom de línguas? A igreja adventista acredita no dom de línguas. Quando ele saiu da igreja, ele tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, então ele não sabia muita coisa da igreja. E aí eu explicava algumas coisas pra ele. Nossa, eu não sabia disso, não sabia disso. E aí, um momento a gente tava conversando, uma conversa mais longa, e aí ele falou, sabe? A última vez que a minha família esteve na igreja, a minha mãe, no final do culto, estava conversando com o pastor, e o pastor disse para ela que ele não queria ir para o mesmo céu que ela. Eu falei, ah, então foi por isso que a família dele saiu da igreja. Pensei, né? Quando nós convivemos entre irmãos e com pessoas, nós passamos por situações como essa. Aí tem gente que vai olhar para nós assim, nossa, pastor, hein? Nossa, esse pastor foi usado porque esse pastor, não sei o quê. Mas pastor também erra. Podia ter sido você que falou uma besteira dessa. Mas é muito fácil pra gente olhar pra ele e falar assim: nossa, esse homem foi. Nossa! Mas a gente também erra. A gente também fala besteira pra quem não devia. A gente também comete os e faz as coisas que você fica meio dá até vergonha. E por isso nós devemos ser tolerantes com o outro. Porque Deus é tolerante com você. Será que você gostaria que Cristo te tratasse da forma que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Será que você gostaria que Cristo tratasse você da forma que você tem tratado seus filhos? Da forma que você tem tratado as pessoas ao seu redor, as pessoas da sua igreja, as pessoas da tua faculdade? Será que Jesus falaria com você do jeito ríspido que você fala com as pessoas? E o capítulo ele termina com Pedro. Pedro chega em Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar nosso irmão? Aí Jesus fala assim, aí Jesus conta a história para Pedro. A história é a seguinte: havia um rei, esse rei tinha um rapaz, esse rapaz devia muito dinheiro pro rei, muito, muito, muito dinheiro. Aí o rei cobrou o rapaz falou assim: rei, misericórdia de mim, eu vou pagar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E enrolou, enrolou. O rei falou: tá bom, eu já entendi que você não vai pagar, que você não tem dinheiro, você não tem onde cair duro. Eu entendi essa parte, eu vou perdoar você. Vai lá. O rapaz saiu, virou a primeira esquina e encontrou um rapaz que devia pra ele muito menos. Grudou o rapaz na parede e falou: irmão, é o seguinte, eu quero meu dinheiro. Não, eu vou pagar. E aquela mesma conversa que ele disse pro rei, o cara disse pra ele. Ele falou assim, comigo não tem papo. Tu vai pra prisão, porque comigo não tem papo, não tem conversa. Prisão. O cara foi preso. Fecha a porta, princesa. Me espera lá fora. Vai lá fora. Fecha a porta. Vem, Galinha.
Criança é uma graça. E aí, sabe, queridos? Aí o rei ficou sabendo dessa história, chamou o rapaz, falou: Amigão, é o seguinte, descobri aí o negócio que tá fazendo aí, descobri que você pegou um cara ali, pôs o cara na cadeia. É o seguinte, eu tive misericórdia de você, você não pode ter misericórdia do outro. Agora quem vai preso é você. Sabe? E aí o texto, ele termina falando o seguinte, versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se o, in, se o íntimo não perdoar. Se no íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Nós temos uma dificuldade, queridos, que é olhar para o outro como Deus olha. Porque Deus, ele olha para você, ele vê você aí todo lascado, cheio de problema, um monte de coisa para ele resolver, um monte de coisa para ele mudar. E aí, quando ele olha para você, ele te vê dessa forma, Deus ele faz uma coisa, ele consegue enxergar você, o filho dele, a ovelha perdida, aquele que ele tanto ama, e ele consegue separar você do seu pecado. E quando a gente olha para as pessoas, a gente tem o hábito de olhar para o outro, entender que o outro é o problema. O problema é o pecado, o problema é Satanás. O outro não é o problema. O outro é a ovelha perdida de Jesus. O outro é candidato à salvação, assim como você. E no final da conversa, Jesus pega todos os discípulos e põe no mesmo pé de igualdade enquanto vocês estão discutindo para ver quem é o maior e quem é o pior. Eu estou dizendo para você, olha para o outro e perceba que você é tão errado quanto ele e tão bom quanto ele na mesma medida. E uma analogia que falaram, que na igreja eu gostei dela, eu vou usar ela para vocês. Quando você pega, eu gosto de água, mas só gosto de água aquecida. Eu não entro em praia, eu não entro em piscina, assim, eu gosto de água quente. Água quente, eu gosto de água quente. Então, eu não nado muito, porque não gosto de água gelada. E aí, põe aí, pensa aí comigo. Põe eu e o Phelps para nadar na piscina. 100 metros. Vamos ver aí. Pensa bem antes de responder. Sempre vamos pensar antes de responder. Quem você acha, pensa, que vai ganhar? Eu não gosto de água, nem gosto de água gelada. Eu lembro, acho que a última vez que eu devo entrar na piscina para dar uma nadada assim, acho que deve fazer uns 2 anos. E não nado muito bem também. E aí põe eu e o Phelps, os dois para nadar 100 metros. Quem vocês acham que ganha? Presumo que você deve estar respondendo agora que é o Phelps. Se você respondeu isso, parabéns. Resposta certa. Agora, nós vamos nadar de Copacabana até a costa da África. Quem vocês acham que ganha? Ninguém ganha. E essa é a resposta. Nenhum dos dois vai chegar até a costa da África nadando de uma vez só. Não ganha. Essa é a diferença entre você e a pessoa que está lá fora. Talvez, se você tiver uma visão curta, você vai olhar e falar assim: caramba, a diferença é grandona entre um e outro. Mas quando você presta atenção e percebe que o nosso padrão de comparação é Cristo Jesus, você vai ver que você não está tão longe. Você não está tão longe daquele irmão. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Aquela pessoa que você atravessa a rua? Sabe aquela pessoa que você acha que aquela garota que engravidou na adolescência? Aquele rapaz que é homossexual? Aquela pessoa que é chata pra caramba? Aquela pessoa que você não gosta? Aquele irmão que híspido? Aquela pessoa, às vezes o seu pai que te fez alguma coisa, que te deixou magoado, a sua mãe que fez alguma coisa com você? Aquela pessoa que magoou? Quando você olha no curto prazo, talvez você olhe para ser eu sou melhor que essa pessoa. Mas quando você presta atenção que um padrão de comparação do texto bíblico é Cristo Jesus, você vê que você não tem diferença. E o chamado de Cristo para nós é que a gente olhe para o outro com esse olhar. Que o Espírito Santo trabalhe em nós para que a gente olhe para o outro com esse olhar. E para eu ir caminhando para o final, esses dias eu estava em casa e eu comprei a Nutella. Eu gosto de Nutella, irmãos. Eu gosto. Nutella com torrada, com pão. Eu gosto. Comprei um pó de Nutella. Eu tenho dois irmãos, né? Um mais velho e um mais novo. Sou do meio.
Deixei o pote de Nutella na cozinha e fui dormir. Pra quê, né? Pra quê? Quem tem irmão sabe o que que é, né? Você tem que pegar, é uma benção. E aí, deixei o pote de Nutella em cima da mesa. Aí eu desci, no outro dia de manhã, achei o pote de Nutella vazio. E pra quem gosta de Nutella, quem come Nutella, sabe que o pote de Nutella, ele é difícil de você tirar toda a Nutella de dentro do pote, sabe? Ele tem um negócio, o formato do pote, sabe? É difícil tirar tudo de dentro. Mas a pessoa conseguiu. A pessoa conseguiu tirar, assim, sabe? Cada grama de Nutella que tinha dentro do pote. E aí, eu peguei aquele pote vazio. E o primeiro suspeito me veio na cabeça. Minha irmã. Adoro doce. Subi. Falei, Anne, por um acaso, assim, você pegou a minha Nutella? E você comeu a minha Nutella? Aí eu tava na metade. Alguém tinha que ter comido. Ela falou assim, não fui eu. Aí eu fiz uma conta básica de matemática. Nós moramos 5 pessoas em casa. Não foi minha irmã. Meu pai é diabético. Minha mãe não come doce. Eu não fui. Só sobra mais uma pessoa. Mas eu falei, não, eu não vou acusar. Posso acusar. Acusar é errado. Não acusar. Vou. Meu irmão chegou da escola. Aí eu cheguei. Falei, não vou falar com ele, né? A pessoa chegar da escola, trabalho, tá, as pessoas estão com a cabeça cheia. Vou esperar. Ele foi lá, comeu. Tava indo tomar banho. Falei, Lucas, por um acaso, você comeu a Nutella? E a resposta dele, queridos, foi de gerar um sentimento assim. Ele olhou pra mim e falou assim: comi. É claro que eu comi. E se deixar em cima da mesa de novo, eu como de novo. Queridos, aquilo me gerou um sentimento, mas um sentimento que foi me subindo assim. Eu falei, eu vou entrar dentro do meu quarto, senão eu vou gritar com esse garoto. Aí entrei dentro do quarto, respirei fundo. Mas teve um texto da Bíblia que me acalmou. A vingança, ela é do Senhor. E eu fiz uma conta básica. Se tudo que é do Senhor é melhor do que o meu, então a vingança do Senhor é melhor do que a minha. Porque eu já tinha pensado em várias coisas que eu podia fazer com ele. Mas aí eu lembrei que a vingança é do Senhor. E Deus vai fazer justiça. Eu pensei. Deus vai fazer justiça pela minha Nutella. E aí fiquei, né? Toda vez que me lembrava dessa situação, me subia a raiva de novo, eu lembrava. A vingança é do Senhor. Eu me lembro que eu tinha acabado de fazer meu devocional, estava sentada na mesa assim, olhando para o nada, pensando na Nutella que ele tinha comido, pensando, a vingança é do Senhor, a vingança é do Senhor. E eu ouvi assim um tapa, assim, mas sabe aquele tapa certeiro do Espírito Santo? E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, engraçado que justiça é para ele e graça é para você. Mas foi aquele golpe duro, assim, só uma lapada, só para justiça para ele e graça para você. Porque a gente também erra. Mas quando é o outro que erra com a gente quer que Deus faça justiça. Deus tem que fazer justiça pelo meu filho, por mim, pela minha família, pelos meus amigos. E quem você prejudica? E as pessoas das quais você cometeu um erro, um deslize e acabou prejudicando? Justiça é pro outro, graça é para mim. A justiça é sempre pro outro, a graça é sempre para mim. Eu quero a graça de Deus. Quem aqui quer a graça de Deus? Eu quero a graça de Deus. Justiça é para mim, graça é para o outro. Do contrário, graça é para mim, justiça é para o outro. Deus tem que ser o Deus de vingança por o outro, mas para mim eu quero o Deus da misericórdia. Para mim eu quero Deus que é paciente, que é compassivo, que é amoroso. Para ele eu quero o Deus da vingança, o Deus da justiça, o Deus que vai lá e quebra tudo. Para mim eu quero a brisa suave. E quando a gente olha para o texto bíblico e a gente procura um culpado, você vai descobrir que o vilão da Bíblia é você. A Bíblia é o livro que você sempre lê na presença do autor. Legal, né? Um livro que você sempre lê na presença do autor. E quando você olha dos livros de Gênesis, olha de Apocalipse, você vai descobrir que você é o vilão do texto bíblico. Você é você é o antagonista da história.
sabe? Toda vez que a gente lê as histórias do texto bíblico, a gente vai lá e lê Davi e Golias. Você sempre se imagina como Davi. Você vai ver lá Elias, você sempre se imagina, sabe, como o herói da história. Você sempre é o Sansão que no final se arrepende e salva todo mundo, sabe? Você vai olhar Caim e Abel, você sempre é o Abel, você nunca se imagina como o tal do Caim. Até na dinâmica de Adão e Eva, que os dois pecaram, você sempre quer parecer o Adão, que parece que Adão errou menos, né? E aí se fala, não, a Eva que era errada, sabe assim? Quando você olha para pro Pedro e Judas, aí tem, vai lá, Pedro nega, Judas trai, e aí no final, Judas, sente remorso, Pedro se arrepende, Judas se mata, Pedro termina a história no colo de Jesus. E você sempre se imagina como Pedro. Você nunca é o Judas. Mas a notícia que eu tenho para te dar é que você é o vilão do texto bíblico. Que no final, você é o antagonista da história. E que foram os seus pecados, os seus deslizes, os seus erros, e colocaram Cristo Jesus naquela cruz. Porque se mais ninguém tivesse pecado, Jesus teria vindo e morrido por você da mesma forma. Foram os seus pecados que colocaram Cristo naquela cruz. Os seus pecados que fizeram com que Cristo experimentasse a separação completa do Pai. Você é o vilão da Bíblia. Isso não é para você se sentir culpado, dobrar o joelho em posição fetal, ficar, meu Deus do céu, eu sou horrível. É verdade, mas Cristo Jesus justifica você, amém por isso. Mas isso serve, querido, para você olhar para o outro, perceber que não é fardo, é irmão, que ele também passa por dificuldade, que por mais difícil que ele seja, a graça de Deus se estende para ele também, que a graça de Deus e a justiça de Deus, o sol, ele nasce para todos, para o justo e para o ímpio, e a graça de Deus se estende para toda a humanidade, assim como a sua justiça. E Cristo nos chama para olhar para o outro com o mesmo olhar que ele olha para você. Se um dia você foi impactado por esse evangelho, se um dia essa graça tocou no seu coração, se em algum momento você entendeu o quão espetacular é viver uma vida ao lado de Jesus, você precisa desesperadamente compartilhar isso com as pessoas. Perdoar, amar, ser paciente, ser compassivo, não para você ser melhor, mas porque isso é estender o evangelho às pessoas. A gente pensa em missão, a gente pensa em ir para praça, a gente pensa em ir para outro lugar, a gente pensa em estudo bíblico, mas ser paciente, amoroso, compassivo, perdoador é fazer missão, é estender a graça extraordinária de Deus ao outro. É se lembrar que esse irmão do teu lado, por mais difícil que ele seja, ele está junto com você na caminhada para o céu. E no final é a essa pátria que eu e você pertencemos. Ano que vem vai ser um ano empolgado aqui no Brasil. É ano de Copa, ano de eleição, é onde todo mundo veste a camisa verde e amarelo, bate no peito para dizer que é brasileiro, que é a nossa nacionalidade, como isso é importante. E aí vai ter todas aquelas propagandas que você vai ver ano que vem falando do voto, sobre exercer cidadania e torcer pelo seu país, que vai estar lá jogando. E aí tu sabe, nem sabe passar da fase de grupo, mas nós vamos estar lá torcer pelo nosso país, porque nós fazemos parte dessa pátria. E aí, principalmente no momento de Copa, a gente não tá mais preocupado na hora que a Copa começa. Você não liga se o seu vizinho ele é isso, se ele é aquilo. O importante é que todos vocês são brasileiros, estão vestindo a mesma camisa, pendurando as mesmas bandeiras, nas mesmas cores, e tem esse instinto de identidade que você faz parte de um grupo, de um país que tá lá e você torce para que ele ganhe. Tem uma história também da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães foram invadir a Rússia ela usou uma estratégia muito, muito boa. A estratégia russa foi a seguinte: o inverno russo ele é muito forte. Os alemães não estavam acostumados com o inverno russo. Eles decidiram usar a geografia a favor deles. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam atrasar o exército alemão para que o inverno russo chegasse e eles morressem com frio. E foi o que eles fizeram.
Então, eles começaram a destruir as próprias cidades. Então, a Alemanha vinha vindo, e aí a Rússia vinha e destruía essa cidade. Quando a Alemanha chegava, não tinha poço de água potável, não tinha ponte, não tinha abrigo, não tinha comida. E aí eles gastaram muito tempo com logística, porque eles tinham que fazer as pontes, procurar água, dar um jeito de arrumar comida. E aí essa questão da logística atrasou os alemães e fez com que o inverno russo chegasse e eles acabassem, muitos deles, e aí eles acabassem perdendo a guerra. E sabe, na, nisso, nem todo mundo conseguia evacuar essas cidades. E um senhorzinho acabou que não conseguiu, né, ele não conseguiu fugir. Ele não conseguiu fugir. E depois de muitos anos, a União Soviética não permitia, né, que as pessoas tivessem a fé própria, Bíblia, essas coisas. Aquele senhorzinho tirou uma Bíblia que há muito tempo estava escondida, abriu ela e decidiu ler a Bíblia enquanto os alemães não chegavam. Abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia. De repente, a porta é derrubada e um soldado alemão entra. Se depara com a cena do senhorzinho com a Bíblia aberta. Ele pega a Bíblia da mão do senhorzinho e olha, e consegue identificar pelo texto, pela ordem dos livros, ele percebe qual texto que o senhorzinho estava lendo. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não não fugiria. Vou lhes preparar um lugar, e quando eu for, vos preparar um lugar, eu voltarei para onde estiver, estejais vós também. E aquele soldado alemão viu aquele texto e puxou uma Bíblia. E abriu no mesmo texto e percebeu que estava grifado na Bíblia dele. E aí os dois olharam um para o outro, e o senhorzinho, ele devolveu a Bíblia para o senhor pega a Bíblia. Aí ele pega a Bíblia e vai até o livro de Daniel. Essa história é espetacular. Ele vai até o livro de Daniel, Daniel 8:14. Aí ele percebe pela ordem dos livros, percebe, entra, e aí ele acha que as duas Bíblias estão marcadas no mesmo texto. E aí o alemão pega a Bíblia e vai para Apocalipse 14. Ele abre lá Apocalipse 14:16, a Bíblia dele tá grifada. Aí o senhorzinho percebe o último livro da Bíblia, ele vai lá, abre Apocalipse 14:16 e olha, e vê que os dois textos estavam grifados. E para tirar dúvida de uma vez por toda, olha que eles vão para Êxodo, Êxodo 20, versículo 8. Eles abrem as duas Bíblias. E estava grifado as duas Bíblias. Aqueles dois homens ajoelham e oram juntos. Um em russo e o outro em alemão. Eles pertenciam à mesma pátria. Serviam ao mesmo Deus. Estavam indo para o mesmo lugar. Não é fardo. É irmão. A mesma pátria. Eu e você fazemos parte de um povo. Nós temos uma identidade. Nós carregamos essa camiseta aqui. Sala 57. É uma identidade que nós temos. Somos adventistas do sétimo dia. Muitos, assim como eu, são desbravadores, aventureiros. São parte do Ministério Jovem. Carregam consigo camisetas. Partes de uma identidade. E aonde quer que você vá no mundo, onde quer que você vá no mundo, você vai encontrar duas coisas: desbravador e Coca-Cola. Todo lugar tem. E aonde quer que eu vá, eu posso ir em todo buraco. Vai ter um clube lá. E eu faço parte daquele clube. Eu faço parte de todos os clubes. E aonde quer que eu vá, que tem uma pessoa para dizer que é crente, para dizer que é adventista, eu faço parte daquele grupo, porque eu sou isso aí também. E eu e você, juntos, estamos indo para o céu. Eu não conheço você, a maioria de vocês, na verdade. É, e muitos de vocês eu nunca vi e tudo mais.
Mas eu quero dizer, e quando a gente tá aqui e termina, a gente fala bom dia com alegria. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Isso não é, queridos, utopia. Isso aí não é exagero. Isso aí, sabe o que que é isso aí? É saber que eu e você fazemos parte da mesma pátria. E não importa quantos você tenha, quantos anos eu tenho, o que que eu faço da vida, se sou preto, se você é branco, que cor que você é, de que nacionalidade, se você é da Bahia, se você é do Rio Grande do Sul, se você é de outro país. Só importa uma única coisa importante, que nós fazemos parte da mesma pátria, estamos voltando para a mesma casa, servimos ao mesmo Deus e temos o mesmo Pai. E por isso eu posso olhar para você e dizer que você é meu irmão. Não é irmão porque você é legal, e eu não estou dizendo que você é chato, mas eu estou dizendo que você não é meu irmão porque você é legal, você não é meu irmão por nenhum outro motivo, a não ser o fato de que você e eu servimos ao mesmo Deus, fazemos parte da mesma pátria, temos o mesmo Pai. Por isso eu posso olhar para você e dizer: esse rapaz, essa moça, por mais difícil que seja, não é fardo, é irmão, é irmão. Deus chamou eu e você para abraçar as pessoas difíceis, para cuidar das pessoas difíceis, para lidar com as pessoas. Não por fazer, mas porque elas estão indo junto com a gente para o céu. Porque Cristo é paciente e amoroso com você. Deus nos chamou para amar as pessoas. O Espírito Santo, queridos, está disposto a trabalhar no seu coração. Se tem alguém que gosta de trabalhar o Espírito Santo, tá? Ellen White vai falar que Deus está mais desejado em trazer, em otorgar o seu Espírito Santo a quem ele pedir, do que pais terrestres estão a dar bondade a vossos filhos. Cumpre-nos, porém, mediante a confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus para recebermos a sua promessa. Só podemos esperar um revivamento e resposta à oração. Características de um reavivamento, uma delas é a comunhão entre os irmãos, o perdão e o arrependimento. Cristo nos chamou. Nós somos, queridos, a última, eu acredito muito nisso, que nós somos a última geração a andar por essa terra, comprar terrenos, a andar de carro, a fazer essas coisas, sabe? Que dos próximos capítulos dessa história, a gente lê que é todo dividido em capítulo, mas no próximo capítulo da nossa história vai ser Jesus voltando, e vai ser essas coisas legais aí que a gente lê, e a gente espera, e a gente sonha, é rolando, vai ser isso. É o nosso sonho. Nós estamos indo para casa. Graças a Deus. Sabe quando você tá num rolê e aí você não aguenta mais, só quer ir pra casa? É isso. Ele só quer ir pra casa. Estamos indo pra casa. Juntos. Juntos, querido. Você não vai pro céu sozinho. Te garanto isso. Você não vai sozinho. Cristo chamou você para ir pro céu, para se preparar para essa eternidade. Mas não sozinho. Com essas pessoas ao seu redor. Esse irmão difícil. Esse seu ancião, seu pastor. Com essa pessoa aí, Deus chamou você para ir pra eternidade junto com ela. De braços dados, assim, abraçada. Tenho pra te dizer, querida, que eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, tenho certeza disso. Eu quero orar por você. Como você bem colocou, Adriele, a graça é para todos. Né? Às vezes a gente quer justiça para um e graça para nós, né? Mas a graça é para todas as pessoas. Pastor Wagner, a gente faz a oração primeiro e depois continua, ou... Vamos, como parte do sermão, trocar bom dia, Adriele, tudo jóia? Bom dia. Minha esposa estava ali grudada na tela, não saiu de jeito nenhum, vendo o Espírito de Deus usar você. Isso é uma bênção. Essa semana, pastor, na quarta-feira, nós temos a Manu, que é a filha da Kelly aqui, outra adolescente. E estou tentando entrar em contato com o nosso pastorzinho, que tem tempo que não fala aqui, quem, Reginaldo, o Reginaldo. O papai dele faleceu. Eu estou tentando entrar em contato para que na quinta-feira ele fale para a gente ter uma semana só com meninos assim, e na sexta eu fecho, porque a gente vai entrar de férias, e daqui a pouco a gente vai explicar isso também.
Adriele, você tocou em um assunto muito complexo para nós, porque você inicia a sua fala falando de uma cena que chocou o mundo da época, né? Que é esta cena aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos de onde a Adriele extraiu a história dela, tá? É essa cena aqui. Isso aconteceu em 45, na guerra, exatamente na cidade de Hiroshima. Aí está o jovenzinho. Essa é uma foto real, irmãos. Não, na época nem IA tinha, né? Que bênção que não tinha IA na época. Então tudo era real, né? Então, esse é o irmãozinho dele que morreu por ocasião da guerra. E ele amarrou o irmão nas costas e foi levar para um local onde deveria ser cremado ou sepultado. E aí ele, realmente, a pessoa que tirou a foto perguntou. E aí ele responde: não é um fardo, é o meu irmão. Você já carregou, Adriele, alguém que desmaiou? Não, Não queira experimentar isso. E quando a pessoa perde completo controle do corpo, ela pesa demais. É difícil carregar, ela não te auxilia em nada. E quando a gente se relaciona um com o outro, nós não estamos mortos. Na verdade, nós revivemos, vivemos para o reino de Deus, porque todo aquele que nasce da água e do Espírito nasce no reino. Mas, Adriele e amigos que aqui estão, a gente continua carregando a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa faz com que eu seja para você um grande desafio. Eu não quero atrapalhar a sua vida, mas eu tenho uma natureza pecaminosa que me atrapalha. E quando ela me atrapalha, como reflexo, eu atrapalho você. Por isso a Bíblia diz assim, ó, amai-vos uns aos outros. Em outro texto, Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros. Porque, irmãos, olha aqui, ó, eu sou insuportável em algumas áreas. Nossa, pastor, mas é diferente, Fernando. Você também não? Totalmente, tem hora que nem eu me aguento, meu amigo. O seu irmãozinho pegou lá no tela. Você pegou. também, você também tem Cara, eu atitude. ri demais aqui, cara. Com a Nutella, com a chave da S10, Não, o com sonho, chaveiro. né? Ela quer S10, mas já tem o chaveiro, né? Toda vez que ela lembra o chaveiro, lembra da S10. É top, É né? isso aí, tem que ter foco, cara. Foi uma benção a fala da Adriele. Mas você também, Adriele, provoca no seu irmão outros sentimentos em outras áreas. Com certeza. De maneira que todos nós somos um desafio um para o outro. Por isso a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Porque se não for o amor a mola do processo, se não for o processo de suspensão, se não for o amor, racha tudo. Anda num carro sem amortecedor para você ver. Então, na vida cristã, quem amortece os processos é o amor de Deus. É o amor de Deus. Se não for o amor. E você pregou muito hoje. Ame o seu irmão. Ele é defeituoso, ame-o. Você também é. Eu queria corroborar com o que você pregou hoje, mostrando um texto que revolucionou minha maneira de ver isso que você pregou hoje. Mas sabe o que é revolucionar, literalmente? Mudar o contexto, entender. Falei, agora eu entendi esse negócio. Eu vou ler com vocês esse texto. Olha só isso aqui. O amor, isso aqui revolucionou minha maneira de viver, irmãos. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a profissão, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não tiver amor desinteressado ao seu irmão. Ou seja, o resultado do amor ao outro é o amor a Deus. Se eu amo a Deus,
E essa palavra desinteressado é carregar o irmão com dificuldades por causa da sua natureza pecaminosa. É como carregar esse menino nas costas, morto. Mas nunca podemos possuir esse tipo por tentar amar os outros. Isso aqui revolucionou minha maneira de pensar. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Olha isso aqui, ó. O que é necessário é o amor. Isso aqui mudou o alvo. Mudou meu alvo. Mudou meu alvo. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu que só quer graça para si mesmo e justiça para o outro, quando esse eu está imerso em Cristo, ele quer graça para ele, graça para o outro, justiça para ele, justiça para o outro. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Não é natural, viu, irmão? É um amor sobrenatural, mas é espontâneo porque você está cheio de quem tem amor em você. A perfeição do caráter cristão é alcançado quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. Não é, Fernando. Amor não é comportamento. Amor é fruto da presença de Cristo. Amém. Por isso eu me comporto. Por isso eu me comporto. Qualquer um pode se comportar bem. Qualquer um com pouco de esforço pode ser moralmente correto, pode ser ético. Mas ser movido por algo dentro, só o cristão. Quando a luz do céu encher o coração, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então vamos ler a frase toda, né? A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brotar constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então isso aqui mudou. A gente não pode ficar tentando amar o outro. A gente precisa ser cheio do amor de Cristo para amar o outro. Porque aí, Adriane, não vou escolher quem eu vou amar. Eu vou amar a todos. Isso muda completamente. Então não fica tentando me amar, eu sou insuportável. Busque estar cheia ou cheio do amor de Deus. E quem derrama esse amor? Romanos 5,5 diz, é o Espírito Santo quem derrama. Ele é um fruto. Então, se eu estiver cheio disso, eu vou amar você. Eu vou carregar você nas costas. Uma frase que você disse que eu achei muito top. Você diz assim, estranho não? É antagônico buscar a ovelha perdida até que você seja a ovelha a ser encontrada. Mas tremendo, né? Tremendo isso. Outra parte do seu sermão que eu fiquei encantado, trate essa pessoa, depois que você fez todo o processo, trate essa pessoa como um perdido. E o que que a gente faz com o perdido? Vai atrás para resgatar. É tremenda parada. Esse aqui foi fã. Posso pregar nos meus sermões? Pode, por Pode. favor. Eu vou usar. Muito top. Muito legal. No final dos tempos, que eu acho que está aqui depois da porta do meu escritório, está bem pertinho mesmo, nossos jovens, eles terão visões, eles vão pregar, eles vão. Então, quando a gente traz meninos assim aqui na sala, é o antegozo desse momento, sabe? É experimentar isso, porque eles vão se levantar e milhares, milhões de pessoas se converterão fruto da mensagem dos nossos meninos. Então, a última semana da sala vai lembrar isso, que a pregação do evangelho no final é sobrenatural e nossos meninos vão fazer parte disso Amém. ativa. Obrigado, viu, lindinha? Amém. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz.
Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus que vocês. Eu também, pastor. Te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus que você existe. Isso é lindo, né, cara? Você pode orar, Adriele, por nós, então, por favor? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Deus. A sua misericórdia dura para sempre. E mais uma vez, Senhor, nesta manhã, a sua misericórdia nos alcançou. Nós queremos, ó Pai, te pedir para que o Senhor toque no nosso coração, para que nós venhamos também ter misericórdia dos nossos irmãos. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós e gere em nós amor, ó Deus, pelas pessoas. Que o Senhor possa nos impressionar todos os dias, nos lembrando, ó Deus, do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, da tua graça, ó Pai, de como o Senhor é misericordioso conosco, de como o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e que por isso precisamos, ó Pai, cuidar das pessoas ao nosso redor, ó Deus. Não para nos sentir bem, não por nenhum outro motivo, a não ser espalhar, dar continuidade àquilo que o Senhor gerou no nosso coração, ó Deus. Nós queremos te pedir, Deus, perdão, ó Deus. Porque nós somos, às vezes, ó Pai, pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Nós queremos, ó Pai, te pedir perdão, ó Deus. Porque às vezes a gente se acha justo demais a perdoar as pessoas. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão, porque às vezes nós ficamos como os discípulos tentando disputar para ver quem é o menos pior. Nós queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, de todo o nosso coração, que o Senhor nos ensine a amar as pessoas da forma com que o Senhor tem nos amado e a cuidar do outro, porque o Senhor tem cuidado de nós e abrir mão de nós mesmos e do nosso ego, crendo, ó Deus, que o Senhor sabe o que está fazendo e tem cuidado de nós. É o que te pedimos e desde já te agradecemos e todos nós dizemos amém. Amém. Que beleza, hein? Grande dia na presença de Deus, viu, menininha? Amém. Vai firme na fé, viu? Sempre. Grande abraço. Bom, né, Fernando? Bom demais, meu amigo. Ficou olhando, pensando aqui, né, quantas reflexões, quantas lições a gente pode extrair de uma mensagem como essa, né? E como poderia ser diferente se nós parássemos um pouquinho mais para pensar nesses pontos que a Adriele colocou aí, né? Exercer a misericórdia. Quando a gente para pensar isso, todas as divisões, todas essas questões de reclamação, elas ficam assim, se tornam algo assim muito, bem como Deus fala de Laodiceia. Eu estou a ponto de vomitar. À luz da mensagem de hoje, Hum. qualquer falta de perdão é nojento, dá náuseas, né? É algo, assim, muito baixo, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a internalizar essa mensagem que a gente ouviu. É, sabe o que eu fico pensando? Porque o tema por trás do que ela prega é esse amor pelo outro, né? Fernando, sem esse amor eu penso em mim. Dotado desse amor eu penso no outro. E aí, quando eu penso em mim, eu luto pelas minhas dores, para defender a minha imagem, para requerer justiça pelo prejuízo. Estou pensando em mim. Quando o amor de Cristo vem, eu penso no outro. Aí, quando você pensa no outro, determinadas coisas não têm muita importância, Fernando. Sim, Sabe é que a quando você, questão é, do quando você foco, né? é o Mudar o foco. foco de mim ou das coisas para as pessoas. Eu tenho que amar o Fernando. Não, eu não consigo amar o Fernando, cara. O Fernando tem que me amar, ele não consegue me amar. O Fernando tem que ser dotado do amor de Cristo. Ao ser dotado pelo amor de Cristo, concedido pelo Espírito, porque o Fernando pediu, e ele disse aqui que clamor é diferente.
Orar é uma coisa, clamar. Orar, estou precisando da bênção do emprego do meu filho. E você ora, quando o menino recebe o emprego, você para de orar por aquele propósito lá. Clamor pelo Espírito não é todo dia, várias vezes no mesmo dia, até que Jesus volte. O clamor é persistente, é por algo que você tem que ter todo dia, independente das circunstâncias. Então, não tente amar ninguém. Você não consegue. Receba o amor de você. Não viu ali? Receber o amor vai ser um fluxo natural do sobrenatural amor de Deus em você. Esse teórico, Olha, rapaz, como... Oi? eu lendo esse texto aí, né, eu fiquei aqui, quando você colocou ele na tela, lendo essa última frase, e os mais antigos de igreja aqui se lembram de um texto, né? Quando Cristo aguarda com fremente desejo o seu caráter refletido na sua igreja. Quando esse caráter for refletido, então ele virá reclamá-los como seus. E Jesus vai voltar quando o caráter dele for refletido na igreja. E aí muitos acham que esse caráter é comportamento, né? Tem que ver com roupa, tem que ver com joia, tem que ver com isso, né? Tem que ver com essa última frase aí, ó. Tá? O caráter vai ser revelado em nós quando nós nos amarmos. Quando nós nos amarmos. Então, assim, ó, se a gente não amar, Jesus não vai voltar. Se a gente não amar, Jesus não vai voltar. Porque ele vai vir quando a igreja refletir o caráter dele. O caráter de Deus é o quê? É amor. Aí a gente fica tentando arrumar outros meios, né? Louvado seja Deus pelo despertar da igreja. Os 10 dias vai ser sobre o Espírito Santo e o tempo do fim. Amigo, Eita, glória a Deus, irmão. nós finalmente estamos entendendo o caminho, né? Para a gente ver Jesus voltar. Se não tiver amor, meu amigo, a coisa não vai, não vai. Ó, que legal, né, Fernando? Você, hoje, como o mosaico permite a gente ter um pouquinho mais de tempo, essa discussão aqui é tremenda, porque, veja, muitos acham que perfeição tem a ver com comportamento. Roupa, joia, maquiagem, comer, não comer. É claro que perfeição não vai para isso aí, porque qualquer um de nós pode falhar a qualquer momento nesse sentido. A qualquer momento. Agora, pensa comigo. Eu pedi para que o amor de Deus viesse impulsionado para dentro do meu coração. E eu tô cheio do amor de Cristo, concedido como um dom pelo Espírito. Como é que eu vou me vestir? Pensando em mim ou no outro? Pensar no outro. E aí, pensando no outro, eu vou me vestir mal? Percebe que o amor é que entrega essa similaridade e a semelhança com Cristo. Eu não deixo de usar uma roupa ou a uso pensando só se eu gosto ou não. Eu penso na pessoa que vai me ver, porque eu amo a pessoa que vai me ver, Fernando. O foco muda, irmão. Sabe por que que muita gente não abandona uma roupa inadequada? Ah, eu gosto tanto. Tá pensando em quem? Em si. Quando você está cheio do amor de Deus, você pensa assim: como é que eu posso vestir isso? E a pessoa que vai me ver, que tipo de sentimento eu vou provocar no coração dele? Porque o amor muda o foco. Ô, Wagner, é interessante a gente pensar. Estou lendo um livro aqui sobre liderança, né? Não é um livro cristão, mas eu sempre leio da ótica cristã, né? E o autor do livro diz assim, ó, chama Liderando Mudanças, e ele apresenta os desafios para a mudança. Aí ele fala que é importante você ter uma. O primeiro desafio para mudar é comodidade. Ele fala complacência. Enquanto o nível de complacência for alto, não vai haver mudança, ou seja, do jeito que tá, tá bom. Ele fala, para mudar tem que ter senso de urgência, bem como a gente aprende aqui na sala. Ninguém muda se não houver senso de urgência. O outro ponto que ele coloca é o seguinte: você tem que fazer uma coalizão, você tem que ter uma equipe para gerar mudança. E aí ele fala: os desafios para essa equipe gerar mudança é
Se os interesses pessoais estiverem acima do interesse comum, não vai haver mudança. Então, esse é um princípio, meu amigo, do reino de Deus, que as empresas lá fora usam. Quando os caras querem ganhar mais dinheiro, eles pegam os princípios do reino de Deus e colocam em prática. Porque funciona. Funciona. Assim, ó, é importante a gente entender uma coisa. Satanás, ele foi formado na corte celestial. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. Agora, nós que professamos viver no reino da luz, não usamos as armas da luz. Nós precisamos despertar para isso. Se o interesse pessoal estiver acima do interesse comum, meu amigo, não vai mudar nunca, né? Como a Adriele colocou aí, né? A mensagem é muito clara e ela usou muitos exemplos assim que tornou fácil a compreensão. Amigo, é o interesse, todo mundo é brasileiro. Todo mundo é brasileiro, né? É, eu confesso para vocês, eu, embora não acompanhe tanto mais, mas eu gosto de futebol. E a gente tem algumas competições que são internacionais, né? E aí, às vezes, por exemplo, vai um time brasileiro numa competição internacional. Aí, quando eu ouço um brasileiro que torce para um time contrário, por exemplo, o Corinthians está lá disputando a competição internacional e eu sou palmeirense. Aí eu vejo um brasileiro dizendo assim: não, eu vou torcer pro time argentino, porque eu sou palmeirense, eu não gosto do Corinthians. Eu falo, ah, não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Então, é estranho a falta de unidade dentro da igreja. Nós queremos ir para o mesmo céu. Aí só a pessoa só pode estar pensando assim: em algum momento Deus vai me transformar, aí eu vou querer ir para o mesmo céu que fulano de tal. Mas é necessário que eu queira ir para o mesmo céu agora, para que o céu se torne real. Porque se Deus vai transformar, tipo, se eu sou um cara egoísta, e aí Deus vai me transformar e levar para o céu, então ele não precisava pregar o evangelho, ele vinha, transformava todo mundo e levava todo mundo. Purgatório resolve. Você fica 7 dias lá, faz uma oração, purgou, você vai para o céu, não precisa nada aqui, né? Meu, é, nós precisamos acordar para a vida, o que é o cristianismo, né? Que parte desse princípio. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Aqui, Espírito é aqui, amor. Fernando, é um treino para a perfeição. Ser perfeito aqui é amar. Porque a gente vai viver no céu amando o tempo inteiro. Então, o treino é agora. Lembrando, pô, mas alguns falam assim, né, esse negócio de só amar e a coisa cai no relaxo. Amigo, é aí que a coisa aperta, é aí que a exigência vai lá para o alto nível, é que a cerca fica bem pertinho da gente. Porque o amor é exigente, irmão. Sim. Como é que as pessoas têm uma visão distorcida do amor, rapaz? Impressionante isso. É outra Impressionante. coisa que a Adriele colocou aí, essa questão da comparação, né? Dela com o Phelps em 100 metros, né? E até a costa da África. O parâmetro nunca é o pastor, o ancião. O parâmetro é sempre Cristo, meu amigo. Quando eu me comparo com o irmão, eu vou me sentir o bicho da goiaba, meu amigo, como alguns costumam dizer. Vou Hum, sentir que eu sou a última bolacha do pacote, a última garrafa do deserto. Agora, quando eu me comparo com Cristo, acabou. A diferença entre eu e meu irmão é mínima. Nem existe diferença. Nem existe diferença, né? Então, assim, nós precisamos olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Paulo fala muito isso. Perdoem lá em Colossenses 3, perdoem como Jesus perdoou vocês. Pronto, acabou. Acabou, não tem. Olha, o que que eu causei para Cristo, Deus do universo, né? Então, eu tenho encontrado muitas pessoas magoadas com a igreja e tal, e uma coisa fica claro para mim: essas pessoas, elas têm razão de estar magoada, mas é por causa onde está o olhar delas. O olhar delas está na horizontal. Enquanto eu olhar na horizontal, eu vou ter razão de estar magoado. Porque no dia que eu olhar para a vertical, meu amigo, acabou.
Não é que eu não possa ficar, eu sou um ser emocional, mas eu não vou deixar aquilo tomar meu coração. Eu vou ficar chateado, mas eu estou olhando na vertical. Então, meu amigo, as coisas muda, a ótica muda. Então a gente precisa fazer Ela isso. pode, ela pode estar magoada, é um ser humano. O tipo de estar magoado muda quando eu penso no outro. E ela não tem o direito de se ausentar da igreja do Senhor por causa disso. Não tem direito. Você não está aqui por causa de ninguém. Está por Cristo. E por estar por Cristo, você luta pelas pessoas, como se lutassem por você. Mas quando dói, né, Fernando? Quando dói na carne, a gente esquece. É um desafio. Por isso Quando o precisamos corte é estar na própria cheios de Deus. carne.